Muito bom, tá gravando então. Sejam todos muito bem-vindos à Semana da Mentoria para Professor Efetivo e Temporário do DF com o professor Guilherme, de 6 a 9 de janeiro. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Guilherme, com 7 anos já de experiência no mundo dos concursos, sou da específica de inglês e hoje já conto com mais de 1.000 alunos impactados e mais de 100 alunos já aprovados nos concursos de professores efetivos e temporários, principalmente do DF, mas por todo o DF e a região da RID. Muito bem, hoje temos aqui online o Alex Barros. Boa noite, Alex Barros. Boa noite, Andréia Rosa. Boa noite, Claudete. Boa noite, Fátima. Boa noite, Gleire. Boa noite, Larissa Brum. Boa noite, Raíza. Boa noite, Roberta. Boa noite, Rogéria. Boa noite, Tainara. E boa noite, Valdenice. Na aula de hoje, nós vamos aprender com especificidade o estudo da legislação para concursos. Vou dar só um spoiler. Você já sabe a diferença entre lei seca, jurisprudência e doutrina? Nós vamos ver na aula de hoje. Você sabe a diferença entre um parágrafo, uma linha, um artigo, um caput, um inciso? Nós iremos ver na aula de hoje. Pois muito bem, não vamos enrolar. Vamos começar logo. Só alguns informativos. Para quem ainda não é meu aluno e essa é a sua primeira aula, me peça lá no WhatsApp a aula 1, que ficou gravada, é a aula de ontem, em que eu expliquei com especificidade e profundidade as metodologias de estudo e revisão para o concurso da Secretaria de Educação Professor Efetivo do DF, tá? E lá você irá poder conhecer o guia de estudos e essas metodologias. Durante essa semana, que começou do dia 6 a 9 de janeiro, na segunda-feira nós estudamos as técnicas de estudo e de revisão. Na aula de hoje, nós iremos ver o estudo da legislação e vamos iniciar o estudo das questões. Na aula de amanhã, nós vamos aprofundar um pouco mais no estudo das questões e vamos falar também de simulados. E na aula de quinta-feira, que para fechar essa semana para a Secretaria de Educação, nós iremos estar com a professora Larissa para falar da parte de redação, tanto voltado para a banca Quadrix, que foi o último concurso da Secretaria de Educação, assim como voltado também para a banca Sebrasp, que você irá poder aproveitar para diversos concursos que estão abertos hoje, como, por exemplo, o CAESB, EBSER, qual mais? PCDF, TRT10, está vindo da CEDEST também. Todos esses concursos você irá poder aproveitar em relação ao estudo da redação. Estudo da redação. Então, para a aula de hoje, é o estudo da legislação. Vamos começar, então. Então, nós iremos começar aqui com esse título, né? Como estudar legislação para concursos. Avançando aqui, nós temos 3 categorias quando se trata do estudo da legislação para concursos públicos. Nós temos primeiro a lei seca, logo depois a jurisprudência e, por fim, mas não menos importante, nós temos a doutrina. Professor Guilherme, qual a diferença? Vou pegar aqui a caneta. Qual a diferença entre lei seca, jurisprudência e doutrina? Muito bem. Gente, a lei seca não tem nada a ver com aquela lei do álcool lá do Código de Trânsito Brasileiro. Lei seca, aqui no mundo dos concursos, quer dizer que é o texto na íntegra, é o texto na sua forma mais pura, é o texto no formato que ele sai lá da CLDF, que ele sai lá do Congresso Nacional. Se você digitar no Google agora, Constituição Federal de 1988, você irá encontrar ali o texto da Constituição, que é o que nós chamamos aqui no mundo dos concursos de lei seca. Você poderá chamar de lei seca também as leis ordinárias, as leis complementares, as portarias, as resoluções.
todo artigo voltado para legislação no mundo dos concursos nós chamaremos de lei seca. Já a jurisprudência, ela é o entendimento de um colegiado de juízes de forma reiterada, ou seja, por diversas vezes, no âmbito da administração federal. Serão os tribunais superiores que irão criar a jurisprudência. Professor, quais são esses tribunais superiores? O STJ, o STM, o TSE, qual mais? O STF também. Deixa eu ver, mais algumas pessoas entraram aqui. Boa noite, Sara. Boa noite, Larissa Rodrigues. É isso mesmo. Então, olha só. Lei seca, o texto do jeito que ele sai da CLDF, do jeito que ele sai do Congresso Nacional. Jurisprudência é um entendimento por diversas vezes, ou seja, por diversas vezes, de forma reiterada, de um conjunto, de um colegiado de juízes dos tribunais superiores, STJ, TSE, STM, STF. E a doutrina é o entendimento daquele pessoal estudioso que tem o doutorado, ou seja, a doutrina, ela tem uma visão mais filosófica, mais sociológica, mais estatal. Ela vai ali conceituar o que será escrito lá na lei seca, lá na jurisprudência. Eles irão pegar de base o entendimento aí do pessoal que tem doutorado, dos escritores que fazem os livros, e isso nós chamamos de doutrina. Todo mundo já sabia a diferença entre lei seca, jurisprudência e doutrina? Escreve aqui no comentário para mim, no chat. Professor, já sabia. Professor, descobri agora. A Claudete, o Alex falou que já sabia, a Sara falou que não, a Claudete falou que ainda não, a Larissa Rodrigues falou que sim. Então, a Roberta falou que não, mais ou menos metade dos alunos já sabiam até esse ponto e a outra metade ainda não. Então, nós já vimos, né? Lei seca, vamos colocar aqui, do jeito que ela sai lá do Congresso Nacional, da CLDF. Jurisprudência é o entendimento de um colegiado de juízes, e doutrina, vamos colocar aqui, estudiosos, doutorados, pessoal que tem doutorado. Muito bem, muito bem. Então, avançando aqui, agora eu quero abrir para vocês a Constituição Federal para a gente conhecer aqui alguns artigos. Deixa eu só passar por isso aqui primeiro. Só mais um instante. Agora, cara aluno, nós vamos conhecer lá dentro da Constituição Federal, ainda se tratando, agora, na verdade, se tratando da lei seca. Professor, entre lei seca, jurisprudência e doutrina, qual é a mais importante para o meu concurso de professor efetivo e temporário do DF? Sem dúvidas, a lei seca, algumas coisas acerca da jurisprudência e doutrina, bem menos, tá? Tem um pouquinho, mas é bem menos. Dentro lá ao avançar da mentoria, eu vou fazendo esses apontamentos para vocês. Aquela parte ali de autores dentro da pedagogia até que cai doutrina. Agora, em relação às legislações LDB, BNCC, entre outras, legislação, o artigo 205 ao 214, que trata da educação, cultura e desporto dentro da Constituição, praticamente não se cairá doutrina ali, é basicamente a lei seca. Então, olha só, a lei seca nós já entendemos que é o texto na íntegra, nós vamos conhecer esse texto na íntegra agora. E aí eu vou te ensinar a diferença entre o caput, os incisos, os artigos, os parágrafos e as alíneas. Muito bem. Olha só, nós temos aqui hoje o Alex, a Andréia, a Claudete. Claudete não é minha aluna, nem a Fabiana, nem a Fátima, nem a Gleire. O Jorge já é.
Quem ainda não é meu aluno e quer receber o guia de estudos de bônus, eu quero que você envie lá no WhatsApp agora. Professor, estou na live e já pode deixar o seu e-mail. Tanto o guia de estudos, assim como o tutorial do guia de estudos. Nós vamos começar agora entendendo o que é um artigo, o que é um caput de um artigo, o que são os incisos, os parágrafos e as alíneas lá dentro da Constituição Federal. E para quem ainda não é meu aluno, antes da gente iniciar, favor enviar lá no WhatsApp, professor, estou em live, e já pode deixar o seu e-mail abaixo para receber o brinde, tá? Estou de olho aqui no WhatsApp para ver quem vai enviar. Vamos lá, gente, enviar logo. Vamos começar aqui. Deixa só vocês enviarem lá. Olha, eu vou começar do zero mesmo, do básico, para que vocês entendam como que tem que fazer. A Claudete falou, qual WhatsApp? Claudete, o WhatsApp que você recebeu o link para a aula, tá? Lá no meu número. Olha só, gente. Todo mundo tem, Claudete, para ter acessado a live, só recebeu o link por lá. Então, tem sim. No final, eu vejo como posso te ajudar, tá? Professor, estou na live e deixa... A Claudete falou, uma colega que me deu o link. Assim, ó, nesse WhatsApp aqui. Mandei no chat, tá, Claudete? Se você não conseguir, deixa o seu número aqui no chat que eu falo com você. Então, vamos lá, gente. Daqui a pouquinho nós voltamos nessa questão aí de mandar o oi lá no WhatsApp. Olha só, eu estou aqui no Google, né? Estou aqui no Google, vou começar a pesquisa do zero com vocês. Vou colocar aqui CF de 88. Tá vendo aqui o site do Planalto? Eu só gosto de ler a Constituição, outros artigos constitucionais ou leis ordinárias e complementares no site do Planalto, porque é um site oficial e a legislação está sempre atualizadíssima. Então, eu cliquei aqui, né? Digitei CF de 88, cliquei aqui no primeiro link, que é o site do governo, tá? Então, olha só. No concurso da Secretaria de Educação, o que pede para você aqui da Constituição é principalmente a parte do artigo 205 ao 214, que trata da educação, cultura e desporto. Porém, lá dentro do direito administrativo, toda essa parte aqui, olha, que vem do título 1, artigo 1º, até o artigo 9º, e depois artigo 37, que fala sobre a administração pública no Brasil, é cobrado dentro do direito administrativo. Se você não entender essa parte aqui preliminar da Constituição, você nunca vai conseguir acertar todas as questões de direito administrativo. E aqui dentro da mentoria, nós iremos ter um curso ao vivo de direito constitucional, porque não é possível para quem já estudou direito, assim como eu, você entender o direito administrativo sem você conhecer a Constituição Federal. Vai ficar faltando um elemento ali para você. Uma outra coisa, antes da gente... Deixa eu fechar aqui esse WhatsApp, para ele não ficar incomodando a gente. Estou te falando isso aqui hoje, cara aluno, para abrir os seus olhos, tá? Uma outra coisa, você vai estudar lá a LDB, a BNCC, você vai estudar a RID, você vai estudar 840. Em qual mundo é possível você entender uma lei ordinária e uma lei complementar que dentro da pirâmide de Maslow, tá? Da hierarquia das leis, dentro da pirâmide de Maslow, deixa eu abrir aqui. É pirâmide de Maslow ou de Kelsen? Deixa eu só ver aqui. Pirâmide de Kelsen. A de Maslow é lá da administração. Eu vou fazer essa implementação aqui para vocês. Olha só. Porque o pessoal da secretaria ele é muito carente de estudo da legislação. Se fosse em outras turmas que eu trabalhei, como, por exemplo, para PCDF, para PRF, área policial, gente, o pessoal domina isso aqui. Então, outra pessoa que vem do mundo dos concursos, que já estudou direito administrativo e constitucional, isso aqui é basilar para eles lá. Então, olha só.
Não sei se você já conhece, não sei se você já conhece. Essa aqui é a pirâmide de Kelsen. Deixa ela abrir aqui. Ó, essa aqui, ela é a pirâmide de Kelsen, da hierarquia das leis, tá? Isso aqui é aprovado no mundo inteiro, é assim que funciona aqui no Brasil também. Aqui em cima, nós temos a Constituição, lá no topo da pirâmide. A Constituição e os tratados internacionais que versam sobre os direitos humanos. Nem está aqui. Tratados internacionais que versam sobre os direitos humanos. Logo aqui abaixo, nós temos as leis ordinárias, as medidas provisórias e as leis complementares. A BNCC está aqui no meio, a LDB está aqui nesse meio, a 840 está aqui nesse meio, ou seja, todas essas legislações precisam obedecer aos mandamentos da Constituição, porque ela está no topo da pirâmide. Então, como que você vai conseguir entender de forma aprofundada as leis ordinárias e complementares, que são essa LDB, BNCC, se você não conhece a Constituição Federal a fundo? Você não conhece os princípios constitucionais. Olha só com esses princípios constitucionais, você consegue responder as questões aqui de baixo, porque se eles vão contra o que diz a Constituição, a questão já estaria errada. Então, é de suma importância, se você quer aprofundar no estudo da legislação, que você comece a leitura da Constituição Federal e vá fazendo ali questões, vai estudando durante todo o ano, né? Até a prova do temporário, até a prova do efetivo, incluir aí a matéria de direito constitucional, Constituição Federal de 88. Sem isso, vai sempre te faltar um conhecimento quando você estiver fazendo questões de legislação, e sempre vai te faltar um conhecimento para estudar direito administrativo. Isso aqui, caro aluno, é basilar, é básico. Entra dentro do combo das matérias básicas: português, raciocínio lógico e matemática, informática, legislação com RID, LODF, direito administrativo e direito constitucional. Isso aqui é básico do básico do básico quando se trata de mundo dos concursos, tá? Então, olha só, temos então a Constituição Federal e os tratados internacionais de direitos humanos, as leis ordinárias, que são as que caem no seu concurso, assim como as leis complementares, e aí, por fim, lá na base da pirâmide, nós temos os costumes e normas secundárias, onde vão entrar as portarias e as resoluções. Tá? Isso aqui é a pirâmide da hierarquia constitucional, hierarquia das leis, pirâmide de Kelsen. Então, vamos lá agora voltar para a Constituição Federal. Todo mundo já conhecia essa pirâmide de Kelsen? Escrevam aqui para mim no chat. Já conhecia, professor? Não conhecia a pirâmide da hierarquia das leis. A Claudete falou que conhecia. Quem mais já conhecia? A Larissa também falou que já conhecia. A Natane também. E a Constituição Federal, vocês já estão estudando? A Sara Freire falou que não conhecia, a Raíza falou que já conhecia, e a Gleire falou que não conhecia. A Natane quer perguntar alguma coisa? Deixa eu só dar boa noite aqui para algumas pessoas, ó, que acabaram de chegar. Natane, pode falar. A Suane chegou, boa noite. A Natane chegou, boa noite. A Fátima. Quem mais? E a Yara. Então, olha só. Para você que ainda não é meu aluno, e quer receber de bônus o meu guia de estudos para professor efetivo e temporário do DF, em que você irá dar uma volta completa em todo o edital no prazo de 30 dias, é esse guia de estudos aqui, me envie lá no chat. Professor, estou na live, e já pode deixar o seu e-mail. Todo mundo, você que ainda não é meu aluno, envie, professor, estou na live, e pode deixar o seu e-mail. Agora, voltar aqui para o estudo da legislação. Muito bem. Então, olha só, agora que vocês já conhecem a pirâmide de Kelsen, já sabe que é imprescindível, ou seja, é obrigatório que você estude a Constituição Federal,
para que você realmente entenda o direito administrativo e vá muito além nos estudos das suas leis ordinárias e complementares, como a LDB, BNCC 840, vai ter que estudar a Constituição Federal. Então, olha só, eu falei que... Deixa eu voltar aqui para a gente recapitular o que nós vamos ver aqui dentro dessa Constituição. Vamos recapitular aqui rapidinho. Nós iremos ver aqui dentro da Constituição Federal a diferença entre um artigo, um caput do artigo. O que é o caput do artigo? Os incisos desse artigo, os seus parágrafos e as suas alíneas. Os seus parágrafos e as suas alíneas. A Tainá chegou agora, boa noite. Mais alguém chegou agora? Daqui a pouco eu dou boa noite também, tá? Na internet, né? Vamos agora lá para a Constituição Federal conhecer essas diferenças. Então, olha só aqui, gente. Olha só aqui, nós estamos na Constituição Federal novamente. Vamos aqui no artigo 5º. Olha só, artigo 5º. Isso aqui que eu estou marcando em azul é o que nós chamamos do caput do artigo, é o primeiro parágrafo ali do artigo, é a cabeça do artigo. Não vamos usar a palavra parágrafo, porque nós temos um objeto chamado parágrafo especificamente. Então vamos usar aqui o caput do artigo, é a cabeça do artigo. Olha só aqui, artigo 5º. O artigo 5º ele é composto por tudo isso aqui, né? Ele tem 76 incisos. E vai, até lá embaixo. Isso aí tudo é artigo 5º. Isso aí tudo é artigo 5º. O artigo 5º da Constituição, acho que todo mundo já conhece, é o artigo mais importante de toda a legislação brasileira, tá? De todo o ordenamento jurídico. O artigo 5º é o mais importante. Ele diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Esse aqui, então, é o caput do artigo 5º. Caput do artigo 5º. Logo depois, aqui em números romanos, nós temos os incisos do artigo 5º, que são 76 incisos. Ele é o maior da Constituição Federal, tá? Logo aqui abaixo, tá vendo? Olha aqui, ó. No inciso 76, ó, artigo 5º, inciso 76, a linha A, a linha B. Então, olha só, nós temos o caput do artigo, representado por esse símbolo aqui, artigo 5º, seu caput. Aí nós temos 76 incisos representados em numerologia romana. Logo depois aqui, em letras, nós teremos o que nós chamamos de alíneas. De alíneas. E aqui abaixo, olha, vamos procurar os parágrafos. Tá vendo aqui esse símbolo? Ele simboliza os parágrafos. Ele simboliza os parágrafos, tá? Então, nós vimos aqui a diferença entre artigo, aí o que inclui dentro do artigo? Os incisos, os parágrafos e as alíneas. Os incisos são representados por numerologia romana, os parágrafos têm esse símbolo aqui, e as alíneas são simbolizadas pelas letras. Ficou claro para todo mundo? Todo mundo já sabia isso aqui também? Então, agora vamos voltar. Mais alguém chegou aqui? Agora vamos voltar aqui para o nosso slide. Sejam todos muito bem-vindos, tá, gente? Quem ainda não é meu aluno e quer receber de bônus o guia de estudos, favor me enviar lá no WhatsApp. Professor, estou na live, e já pode deixar o e-mail, tá? E já pode deixar o e-mail. Estou olhando aqui quem já enviou. Nós temos quantas pessoas aqui que não são alunos? Deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7...
7, 8, 9, 10, 11. Desses 11, só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas enviaram, professor, estou na live, e deixaram o e-mail, tá? Então, gente, envie, professor, estou na live, e deixe seu e-mail para que você possa receber o brinde no final. Muito bem, vamos continuar aqui, sejam todos muito bem-vindos à aula de hoje, quem está entrando agora. Então, nós acabamos de ver a lei por blocos, né? A diferença entre artigo, o caput do artigo, os incisos, os parágrafos e as alíneas. Muito bem. Então, olha só. Deixa eu colocar aqui. O artigo, aí nós vamos colocar aqui, artigo 5º. Artigo 5º. Os incisos, eles serão representados pelos números romanos. Os incisos serão representados pelos números romanos. Os parágrafos serão representados por esse símbolo dos 2 S's. E as alíneas serão representadas pelas letras. Tá bom? Quem quiser tirar um print, um segundinho. Quem quiser tirar um print, só mais um segundo. Só um segundinho, eu já vou avançar. Prontinho? Muito bem. Então, olha só. Agora nós vamos começar aqui no passo 2, o estudo propriamente da lei seca. O que que você deve estudar, quais são os principais pontos. Isso aqui é o que mais cai, tá? É o que... Calma aí. É o que mais cai na prova. É o que mais cai. Deixa eu ver se eu encontro aqui a borracha. Vai ficar assim mesmo. É o que mais cai na prova, é a lei seca, tá, gente? É o que é mais cobrado para você. Então, olha só. Obviamente, sempre começar com uma leitura pausada, né? Dentro aqui do seu guia de estudos, olha só. Para quem já é da mentoria e para quem ainda não é, a Tainá perguntou assim: está direcionada para qual concurso? Concurso da Secretaria de Educação, professor efetivo e temporário do DF. Mas serve para todos, tá? Tainá, você vai fazer qual prova? Olha só, cara, aluno, aqui dentro do seu guia de estudos, temos aqui legislação, Constituição Federal, artigos 205 a 214. Então, você vai fazer aí os comandos que eu vou te passar agora ali no slide. Logo aqui abaixo, nós temos aqui, olha, legislação, Lei 9.394 de 1996, que é a Lei de Diretrizes e Bases Legais da Educação. E por que eu te trouxe aqui no Guia de Estudos? Porque aqui na mentoria você vai estudar de forma estratégica, dentro do tempo que você tem diariamente. Então, eu coloquei aqui no primeiro dia da LDB, que ela já está completamente destrinchada. Você vai estudar o título 1 e 2, artigos de 1 a 3, título terceiro, artigos 4 e 4A, título terceiro ainda, artigos 4, 4A, 5 e 7A. E assim por diante, olha só. Na meta 2, você vai estudar os artigos, título 4, artigos 8º ao 19, artigos 8º e ao 19, segundo, tá? Professor, como que eu faço essa contagem aí? Você sempre vai falar do número 1 até o número 10, de primeiro a 10º, e depois você vai falar 11, 12, 13, 14, 15 e assim por diante. Então, vamos lá, vamos voltar ali aos comandos da aula. Então, olha só, você vai fazer a leitura pausada, né? Vai fazer a leitura pausada. Uma outra coisa, gente, deixa eu voltar aqui para o slide, isso aqui é muito importante. Neste passo, você buscará entender o sentido da lei, ou seja, qual a finalidade ela se aplica. Então, quando você for fazer a leitura pausada, vamos colocar, por exemplo, aqui, da LDB. Cadê? Teria a borracha aqui, não estou achando. Deixa eu ver se assim apaga.
colocar aqui, do lado. LDB. LDB. Você vai procurar entender o sentido, você irá procurar entender a finalidade daquela lei. Professor Guilherme, eu gosto muito de estudar por videoaula. Eu deveria estudar a legislação por videoaula? Depende. Se for leis extensas como a LDB, a BNCC, e você nunca estudou essa lei, você nunca estudou, perdão, vale a pena você estudar por meio da videoaula. Se você nunca tiver estudado LDB e BNCC, que eu acho bastante difícil, não é mesmo? Agora, se for leis pequenas, vamos dar uma olhada no que nós temos de leis pequenas aí dentro do seu concurso da secretaria? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só, leis pequenas aqui para você. Legislação, olha só. Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146, de 2015. Vamos ver aqui uma outra legislação. Legislação, Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos. Resolução do CNE e do CEB, número 7 de 2010. Ou seja, gente, essas outras legislações que são pequenas, são as legislações menores, você deverá estudar. Você deverá estudar. Vamos voltar aqui. Legislações menores, você deverá estudar por PDF ou pela leitura da lei seca, tá? Que é quando você vai lá no Google e digita, por exemplo, deixa eu ver aqui uma outra. Você vai lá no Google e digita Lei 13.415 de 2017, que fala da reforma do ensino médio. É uma lei pequenininha. Isso aí, professor, nunca estudei a reforma do ensino médio. Vai estudar por PDF. Professor, já estudei a reforma do ensino médio. Vai estudar por leitura da lei seca e resolução de questões. Só assim para você realmente avançar nesse edital. Se você continuar estudando da melhor forma, da melhor forma não. Se você continuar estudando da forma que você mais gosta, ai, professor, eu só gosto de estudar por videoaula. Então tá. Ou seja, se você continuar estudando só por videoaula e não colocar essas legislações pelo estudo da PDF, o estudo da lei seca, você sempre ficará naquele ciclo que se repete, que nunca acaba. E aí fica mais difícil para fechar o edital. Então, olha só, leis extensas como a LDB, a BNCC, se você começou a estudar agora, vale a pena você assistir a videoaula para montar o caderno. Professor, já montei meu caderno, tenho meu caderno montado. Leitura da PDF. Professor, já vi a videoaula, já li a PDF. Só visualizar o caderno, resumos e mapas mentais, leitura da lei seca e questões. Cara aluno, você precisa levar essas matérias para esse formato, para que você realmente tenha tempo de estudar a parte básica, tá? Então, olha só para recapitular. Nunca estudou uma legislação, é uma legislação pequena. Não é LDB, não é BNCC. Trata do ensino médio, do ensino fundamental. PDF, se nunca estudou, já estudou leitura da lei seca, a legislação na íntegra e resolução de questões. Apenas. Então, olha só. Quando você for estudar essas legislações, você irá fazer a leitura pausada, você irá buscar entender qual é a finalidade e o sentido, e aqui você irá realizar marcações e grifar. Aqui você irá fazer marcações e grifar. Muito bem. Quando você for fazer a resolução das questões, principalmente questão de legislação, você precisa se atentar quais são os artigos mais cobrados dentro daquela legislação e quais são os incisos mais cobrados dentro desses artigos. Quando você for fazer a resolução de questões, principalmente de legislação, de LDB, de BNCC, principalmente essas legislações extensas, você precisa se atentar a quais são os artigos mais cobrados. Como que você vai fazer isso? Você irá prestar atenção lá no comentário da questão,
quando o professor falar, olha, esse artigo aqui é mais cobrado, os artigos vão sendo cobrados dentro das questões. E aí você vai grifar lá no seu caderno ou na legislação. Eu indico que você, essas leis extensas, muita gente gosta de imprimir, não é? Você pode imprimir e fazer a marcação, colar um post-it, tecer um comentário, ou você pode copiar, jogar no Word e ali sim você troca as cores e teste os comentários. Gente, é muito importante você definir aí, por meio dos seus estudos da legislação, quais são os artigos mais cobrados e são os incisos mais cobrados. Você encontrará isso nas videoaulas, nas PDFs e nos comentários das questões. Olha só, voltar à lei e complementar com comentários. Pode executar esse passo também em seu caderno. Ou seja, quando você estudar a LDB uma vez, duas vezes, três vezes, o seu nível de interpretação ele vai mudando. E é importante aqui você complementar essa lei, seja no Word ou seja no seu caderno impresso, a sua interpretação. Isso aí é de suma importância, tá? Então, olha só, quando você for fazer a lei, você vai se atentar ao sentido, à finalidade, quais são os artigos e incisos mais cobrados e vai tecer os comentários acerca da sua interpretação. A Tainá falou assim, está direcionada para qual concurso? Para professor municipal de Planaltina de Goiás? Serve também, tá, Tainá? Tudo isso aqui, a gente está tratando da parte específica de estudo da legislação, ou seja, entra tanto a parte complementar quanto a parte específica aí para pedagogo. Serve para todos os concursos. Vamos avançar aqui. Vamos avançar aqui. Olha só. Ainda no estudo da legislação, deixa eu colocar aqui em negrito para ficar melhor para vocês visualizarem. Deixa eu ver se aumenta um pouco essa letra. Então, olha só. Quando você for estudar a legislação, você não deve fazer resumos de todas as leis. Você não deve fazer resumos de todas as leis, principalmente leis extensas como a LDB, tá? Então, leis extensas como a LDB, você deve grifar, fazer marcações, adicionar um comentário. Agora, fazer resumo não vale a pena, é muito grande para você resumir tudo aquilo ali. Observação. Se o artigo for confuso, você tiver dificuldade para entender aquele artigo, neste caso, fazer pequenos esquemas. Podem ser esquematizados também os números. Professor, número de quê? As principais datas, por exemplo, o número de composições, o número de composição de uma comissão ali dentro daquela lei. Por exemplo, lá na 840, que fala sobre o PAD, né, o Processo Administrativo Disciplinar, nós temos o número de integrantes daquela comissão, você já sabe? É importante esquematizar esses números. Então, aqui a observação, se o artigo for confuso, neste caso, fazer um pequeno esquema, podem ser esquematizados também os números. Então, olha só, ao invés de você fazer resumos dessas leis extensas como a LDB, você deve ficar atento às palavras-chave. Quais são as principais palavras aí dentro dessas legislações? A palavra sempre, a palavra nunca, a palavra salvo, a palavra somente, obrigatório, facultativo, desde que, ainda que, poderá, deverá, defeso e vedado, que significa é proibido, e a palavra prescinde, que é o contrário de imprescindível. O que prescinde, dispensa, não é necessário, não é obrigatório. Quando é imprescindível, é obrigatório. Se prescinde, dispensa. Essa palavra aqui, prescinde, já derrubou milhares de concurseiros, tá? Prescinde, dispensa, não obrigatório. Cara, aluno, grife também os números, os percentuais, o prazo, as frações e composições. Como eu falei, exemplo, número de integrantes de uma comissão, como a comissão do PAD, lá dentro da Lei 840.
Eu quero que você fique de olho também nos conceitos. Ainda lá no 840, você já gravou o conceito de reintegração, de recondução, de readaptação e de reversão? Ou seja, tudo isso aqui é bastante importante. Os prazos, os percentuais, os números, as frações e composições, os conceitos e essas palavras-chave aqui. Quem quiser tirar um print, eu vou deixar na tela por um segundo. Nós estamos com 25 alunos agora. Você que ainda não é meu aluno, você que não é meu aluno e quer receber o brinde, o guia de estudos e o tutorial do guia de estudos, envie professor, estou na live e deixe seu e-mail, tá? Nós vamos prosseguir agora. Só mais um segundo. Vamos lá, então? Agora nós vamos falar das técnicas de resolução de questões. Olha só. Primeira coisa que eu coloquei aqui. Acesse o filtro de questões na planilha. Que planilha é essa, professor? É o seu guia de estudos. Guia de estudos, todo mundo tem. Todo guia, se você é meu aluno, já tem. E se você enviou para mim, professor, estou na live e o e-mail lá embaixo no WhatsApp, você vai receber. Então, olha só, guia de estudos, coluna de questão. Coluna questões. Coluna questões. Daqui a pouco nós vamos passear por lá para conhecer. Coluna questões. Outra coisa, cara aluno, então a primeira coisa, acesse o filtro de questões na planilha, guia de estudos, coluna de questões. Pule as questões que estão fora do seu nível. Ou seja, se for questões para doutorado, questões para polícia, questões de nível tribunal, analista pedagogo de tribunal, que paga até R$18.000. Está fora do seu nível da Secretaria de Educação. Pode pular essas questões difíceis. Após responder as questões, preencher o guia de estudos e verificar se o seu material responderia àquela questão, se necessário complementar o material. Essa parte aqui de preencher o guia de estudos eu vou demonstrar para você daqui a pouco, e é sempre necessário você ver se o seu material ali, o seu caderno responderia àquela questão. Se não, você complementa ali o seu caderno. Olha só, grifar o artigo correspondente à questão na legislação respectiva, ou seja, está estudando o LDB. Verificou um artigo ali naquela questão, você vai grifar aquele artigo na legislação respectiva, na legislação correspondente. Outra coisa, cara aluno, eu quero que você leia o comentário de todas as questões. Por quê, professor? Aqui você irá aumentar a sua interpretação em relação aos acertos. Você irá verificar se realmente acertou de forma correta, se realmente você acertou com o raciocínio correto, e você irá ainda aprender com as questões que você errou. Então, você deve ler o comentário de todas as suas questões, tá? Aqui você vai entender melhor o porquê que você acertou, se você acertou pelo chute ou do motivo que você errou. Vai entender por que acertou, se estava correto e por que errou. Olha, outra coisa, cara aluno, pule as questões de mesmo conteúdo. Lá na planilha, você vai responder uma média de 50 questões por dia. Digamos aqui, então, que você está estudando português, colocação pronominal. Lá nós não temos três vertentes em português, colocação pronominal? Próclise, mesóclise e ênclise. Lá no guia de estudos, eu peço que você responda 10 questões. Se você responder 10 questões sem ir pulando as questões de mesmo conteúdo, pode ser que você responda questões de próclise e de mesóclise e deixe de responder questões de ênclise. Ou seja, você faz a questão 1, pula para a questão 3, depois pula para 5, para 7, para 9, e assim por diante. Um outro erro que você deixa de cometer quando você faz questões pulando essas questões, né? Não faz em uma sequência. Digamos que você acaba de errar a questão 1,
erra a questão 2 também, e a questão 3 é o mesmo conteúdo da 1 e da 2. A questão 3 é o mesmo conteúdo da 1 e da 2. Provavelmente você só vai acertar porque acabou de errar 2 questões anteriores. Tanto no que concursos, no Gran Cursos, que são os links dentro do seu guia de estudos, assim como na PDF do seu cursinho, eles colocam as questões escalonadas dentro do mesmo conteúdo. Então, próclise, aí vem 5 questões de próclise, mesóclise, 5 questões de mesóclise, e assim por diante dentro desse exemplo hipotético. Ou seja, você pode acabar deixando de fazer todas as questões daquele conteúdo, ou seja, mais conteúdos dentro daquela matéria, e você ainda pode cair no erro do falso acerto, que é quando você acaba de errar uma questão e acerta a outra porque acabou de ler aquele conteúdo. Então, tenho certeza que você, aluno, já deve ter passado por isso aí durante a sua resolução de questões. Não faça questões em lista e faça pulando, tá? A Suane mandou aqui, professor, estou na live e mandou um e-mail aqui no chat. A Suane não é aqui no chat, tá? É lá no WhatsApp. Lá no WhatsApp. Só mandar no WhatsApp. A Alessandra também mandou aqui no chat. Não é no chat, é lá no WhatsApp. Vamos avançar aqui? Assim. Então, olha, por hoje é isso aqui em relação à legislação. Nós vimos o que é a diferença entre lei seca, jurisprudência e doutrina. Nós vimos as diferenças entre o artigo, o caput, o inciso dos parágrafos e as alíneas. Nós vimos dicas de resolução de questões. E aí, na aula de amanhã, nós vamos aprofundar no estudo das questões e vamos falar também dos simulados. Vamos ligar a câmera rapidinho, só para a gente fazer uma fotinha, registrar aqui esse momento. E aí, eu vou fazer a apresentação da mentoria para quem ainda não é aluno, tá? E libero vocês. Só mais 10 minutinhos, no máximo, a gente termina. Para você que gostaria de fazer parte da mentoria, eu vou apresentar a mentoria em instantes. Vamos todo mundo aí ligar a câmera, deixa eu ver quem está aqui. A Suane, Andréia, Célia, Claudete, Eric, Fabiane, Fátima, Gleire, Jorge, Natane, Raíza, Roberta, Sara Freire, Silvia, Tainara, Vitória, Valdenice e Yara. Gente, cadê o sorrisão de vocês? A Raíza abriu um sorriso enorme. Calma aí que eu fiquei com o rosto muito inchado. Fazer um outro aqui. Pronto, acho que agora essa aqui já está boa. Agora eu vou fazer a apresentação aqui da mentoria para vocês. Só mais 5 minutinhos eu libero vocês, tá? E vou passar os informativos também de como acessar a nossa aula 1 e quais são as nossas próximas 2 aulas da semana para o professor efetivo e temporário do DF, que vai até quinta-feira. Deixa eu ver, alguém mandou alguma coisa aqui no chat. Acho que não. Então, olha só. A mentoria para professor efetivo e temporário do DF é um acompanhamento completo e individual até o dia da prova. Professor Guilherme, o que eu vou receber? Você vai receber todo o seu guia de estudos, material em PDF, videoaula, resumos e mapas mentais, mais de 30 mil questões comentadas dentro do seu guia de estudos, simulados diários e de final de semana. Você vai receber também, além do curso todo gravado, já disponível desde a sua matrícula, nós teremos aulas ao vivo com professores de todas as matérias, passando por matérias básicas, né, conhecimentos básicos, português, informática, raciocínio lógico, direito administrativo, direito constitucional, RID e legislação. Conhecimentos complementares, legislação e temas educacionais e pedagógicos. Conhecimentos específicos, currículo e produção de conhecimento e processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, além de todo o curso gravado, o curso também irá ocorrer ao vivo. Professor, em quais dias? Todas as terças, quintas e, excepcionalmente, aos sábados.
Todas as terças-feiras também eu irei te ensinar as técnicas de estudos, de revisão, de estudo da legislação, estudo por questões e redação. Professor, e quanto que está essa mentoria para professor efetivo e temporário do DF, com acompanhamento até o dia da prova? Hoje está saindo por 10 vezes de R$ 175 ou R$ 1.499,90 no Pix, com 50% de desconto. E a modalidade 6 meses, modalidade de 6 meses, está por R$ 999,90 e também é possível parcelar. Ainda se tratando do curso de redação, que já começa nessa quinta-feira, redação tanto para a banca Quadrix, assim como para a banca Sebrasp, você irá receber 12 aulas ao vivo no Google Meet, serão 4 aulas de português, gramática, 4 aulas de português, interpretação de textos e 4 aulas de redação com a professora Larissa, começando gratuitamente a primeira aula nesta quinta-feira, às 19 horas. Você vai receber também 2 redações detalhadamente, mas levando a mentoria hoje, eu vou te dar mais 2. Temos o grupo de suporte no WhatsApp e todas as aulas da mentoria ficam gravadas na nossa plataforma. Então é isso, gente. Eu agradeço pela participação de todos vocês e agora eu irei responder vocês lá no WhatsApp e encontro todo mundo, os alunos e os alunos convidados na aula de amanhã às 19 horas. Muito obrigado e boa noite. Gente, a aula já terminou, vocês já podem sair, tá? Para eu encerrar aqui a chamada, por favor.